Pessoal, a gente precisa conversar sobre a nova imagem do filme do Superman. Olhem essa Fortaleza da Solidão! Que coisa perfeita! Absoluta, genial, magnifique! E olha só, não sei se vocês estão ligados, mas se estão divulgando imagem oficial do filme para grandes sites, é porque o trailer tá chegando. Foi o mesmo padrão de quando teve a cena estendida. Será que trailer na semana que vem, dia 12, dia 13? Vamos conversar sobre isso e também vou conversar um pouco mais sobre a série do Pacificador. A galera tá discutindo bastante as participações especiais da Mulher Gavião e do Lanterna Verde, porque se eles estão no trailer, não dá pra dizer exatamente que eles vão ser os cameos do filme. E isso abre uma margem pra gente ter algum cameo especial do DCU. Tem uma galera apostando no Superman e tem uma galera apostando no Gladiador Dourado. Muito bem, tem muita coisa pra gente discutir aqui nesse vídeo. Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar, um grande salve pro Majori, que renovou o plano de membro aqui da Batcaverna. Muito obrigado por apoiar o canal e todos os outros membros que os nomes estão passando aqui na lista. Valeu, tamo junto, e se você quer fazer parte dessa Batfamília que eu cite aqui no vídeo, considere de apoiar aqui na aba de membros do YouTube. Valeu? Ok, vamos começar falando sobre essa imagem aqui da Fortaleza da Solidão. Ela foi divulgada pelo site Screen Rant. E como vocês podem ver aí, é o Superman dando uma espécie de bronca no Krypto dentro da Fortaleza da Solidão. E olha, aqui é o meu lado fanboy muito forte, mas quando eu vi essa imagem, eu genuinamente fiquei muito feliz. Abri um sorriso no rosto, porque eu tô vendo aí esse cenário espetacular da Fortaleza da Solidão. Me desculpem, assim, eu vou ter que dar uma nerdeada aqui, mas a escada fantástica! E daí lá atrás tem computador, com cara de computador velho. E eu achei isso muito foda, combina com essa estética. E os robozinhos lá atrás, não sei se eles estão parados, não sei se eles estão fazendo alguma tarefa, mas parece tão vivo esse lugar. Parece um lugar tão coisa de super-herói. Por que a gente não tem mais lugares como esse? A Fortaleza da Solidão tem um enorme legado por causa da versão do Christopher Reeve, que é também muito legal, é muito foda, aqueles cristais fenomenal. Mas eu sinto que ao longo dos anos, por causa das adaptações do Superman no cinema, nunca realmente exploraram isso de verdade, sabe? Essa coisa mais sci-fi mesmo da Fortaleza da Solidão. E eu não consigo olhar pra, tipo, esse cenário e não ficar maravilhado e não pensar na grandeza do futuro do DCU. Nossa, aqui eu vou nerdear muito forte, mas se todos os cenários do DCU, tipo, todas essas bases dos heróis forem nesse nível que captura perfeitamente a essência dos quadrinhos, o DCU vai bombar pra caramba. Mas eu ponho minha mão no fogo que vai bombar pra caramba. Eu olho pra isso e eu fico imaginando, a Batcaverna vai ser outro patamar. Isso daqui já é quase uma Batcaverna, se vocês pararem pra pensar. A escadinha da Batcaverna, e lá atrás tem, tipo, trajes, tudo bem que são trajes de robô, não são trajes do Superman, e tem o computador que parece que saiu do Batman dos anos 60. Troca esses gelos aí e coloca uma caverna de sal lá no escuro, tudo na penumbra, uns morcegos voando, e aí você já tem uma Batcaverna muito foda também. Sem querer, eles fizeram uma Batcaverna muito legal. Qual que é a dificuldade de fazer uma Batcaverna que tem uma escada gigante assim, tipo essa, e um monte de coisa maneira de ficar se olhando? Qual que é a dificuldade? Tô com tanto hype pra ver essa Batcaverna do DCU, que eu já tô vendo até a Batcaverna na Fortaleza da Solidão. Eu tô ficando maluco. Não, é insanidade, é asilo Arkham pra mim, mas fazer o quê? Eu só vejo, eu só consigo olhar realmente isso daqui e pensar todo o esforço que foi fazer um negócio assim, que deve ter sido difícil, deve ter sido caro, e eles levarem isso pros outros lugares. Embaixada de Temícera. Caraca, Embaixada de Temícera ia ser muito foda com os objetos da ilha atrás ali, enquanto a Diana fica no escritório conversando com as pessoas. Meu Deus, o touro lá, que eu esqueci o nome, o Ferdinando. Rapaz, ele podia estar andando ali fazendo a comidinha. Nossa senhora, isso ia ser muito foda. Cara, que coisa boa realmente ter o James Gunn cuidando do DCU. Esse olhar pra essa coisa mais fantástica, sem nenhuma vergonha de fazer um negócio desse jeito. E no caso dos heróis da DC, e até mesmo pro Batman, que já teve 500 adaptações no cinema, é algo inédito, porque o Batman nunca teve uma Batcaverna como nos quadrinhos. Eu acho que a Batcaverna mais próxima dos quadrinhos foi a do Batman
Returns, aquela é muito foda. Aquela sim é muito, muito foda. Mas ainda não tinha as coisas mais fantásticas. O layout era perfeito, mas os objetos lá não tinha muita coisa. Com o James Gunn, eu sinto que a gente tá muito perto de superar todos os outros combinados. Essa Fortaleza da Solidão, eu ainda nem vi o filme e eu já acho que é a melhor Fortaleza da Solidão da história. Tipo, eu acho que é fácil, não dá pra nem competir. Claro, a Fortaleza da Solidão do Donner, revolucionária, importantíssima pra história do cinema, pro Superman, um legado histórico. Sinceramente, eu acho que essa já superou. Coloca aí nos comentários. Não, Gabriel, Você tá iludido, nem começou o filme e você já acha que é melhor. É só um cenário, a Fortaleza da Solidão não tem nada demais. Eu sei que no grande escopo das coisas, talvez não signifique nada. Mas ver esse cenário aí desse jeito, os computadores, as luzinhas nos computadores, os robôs andando... Rapaz, aquilo dali me encheu de esperança de um jeito... incrível, me espetar. Eu já tô com um hype muito alto para esse filme. Eu não tô falando do filme especificamente, eu tô falando da parte estética desse universo, que tem muita coisa a se provar ainda com os outros filmes. A parte estética do Batman, a parte estética da Mulher Maravilha, a parte estética dos Lanternas Verdes, tudo isso tem que se provar ainda. Mas é a esperança de você ter quase certeza que quando eles forem adaptar tal coisa, vai ficar incrível. Especialmente Batman. Mas que essa Fortaleza da Solidão é um bom template para Batcaverna. Isso é fenomenal, incrível. Mal posso esperar para ver a Batcaverna do James Gunn, porque eu acho que vai ser um negócio 10 de 10. Agora vamos conversar aqui um pouco sobre essa questão do trailer. A gente tá discutindo o trailer do Superman, que não sai, a gente já tá tipo há um mês enrolando com isso. Parece que agora realmente vai. As informações dos insiders é que era tipo metade de maio. A semana que vem é a semana de metade de maio. Segunda é dia 12, terça é dia 13 e quinta é dia 15. O único problema de dar tal afirmação é que a gente já passou por essa antes. Quando teve ali a semana do Thunderbolts, dia 1º de maio, a gente achava que poderia sair o trailer lá. E não saiu. A grande diferença é que agora a gente tem essa divulgação bem mais forte. Imagem oficial passada para o site. Tem essa comparação que fazem com as datas de divulgação da época do lançamento da Barbie com o do Superman, que encaixa mais ou menos as datas com o lançamento do trailer. Então, tipo, faz muito sentido ser, tipo, terça que vem. Se não for na terça que vem, aí vai ser na semana do dia 20. Mas eu acho que não vai passar disso. 13 ou 20. E bem, esse trailer a DC tá segurando há bastante tempo, né? Por exemplo, o Quarteto Fantástico vai sair depois do Superman e já tem trailer. Isso é parte da estratégia. Eles realmente estão segurando para criar esse hype e deixar toda a expectativa em cima desse trailer. O trailer tem que ser muito foda. O trailer tem que dar aquela famosa empolgada. Eu posso questionar a estratégia. Eu acho que poderiam ter divulgado antes, como divulgaram o Quarteto Fantástico. Mas não dá para dizer que eles não têm um plano. O plano eles estão seguindo mais ou menos aí esses cronogramas da Barbie. Na minha opinião, já poderiam ter divulgado antes. Mas não tem como negar que quanto mais espera, mais expectativa se tem com o trailer. É uma estratégia, não concordo muito com ela, mas é uma estratégia que a gente já viu dar certo no passado. E eu tô confiante que vai dar certo, vejo muitas pessoas muito hypadas para esse trailer. Quando o trailer do Superman sair, prognóstico do Gabriel, hein, ó, eu acho que ele vai fazer 20, 30 milhões de views em um dia. E acho que vai fazer mais do que o trailer do Quarteto Fantástico, hein? Eu sei que isso parece meio loucura, mas eu acho que o hype pro Quarteto Fantástico tá menor do que o do Superman. Mas eu acho que o Quarteto Fantástico vai fazer mais bilheteria. Não por conta do hype, mas por conta de um fator chamado Disney. A Disney consegue forçar mais salas pra ter IMAX, pra ter mais horários. Pra mim, isso na hora da bilheteria final vai fazer diferença. Só que eu sinto que tem um hype maior pro Superman. Ou pelo menos nessa bolha de pessoas que ficam acompanhando coisas de super-herói. Vejo que tem muito mais expectativa para saber se o Superman vai ser tudo isso, porque é o Superman, por tudo que significa o Superman, por tudo que significa esse filme pro universo da DC, do que o Quarteto Fantástico. Tenho essa sensação. É até por isso que eu já teria divulgado o trailer em abril, sabe? Já que tem tanta gente para consumir antes, vão consumir antes. Mas aí vai dar a opinião de cada um. Estão segurando para maio. O hype com certeza tá subindo cada vez mais que eles seguram. E pelo jeito não vai dar mais pra segurar a fera até semana que vem. E uma outra coisa é que desde o dia do Superman, cara, a gente começou a ter muito mais divulgação nos produtos mesmo. Eu vejo muito mais produtos nas redes sociais, todo dia aparecendo uma coisa diferente. O Superman realmente tá em todos os lugares agora. Então assim, eu acho que nesse momento esse marketing do awareness de que você tem que fazer bolachinha do Superman, sorvete do Superman, bonequinho do Superman, esse marketing já começou de verdade agora. E na minha opinião, ele tá satisfatório, tá bom. O que eu sinto que o marketing do Superman tá devendo um pouco
é mais essa parte das redes sociais. Das contas oficiais, ficar forçando, martelando um pouco mais o Superman todo dia, sabe? Com alguma coisa. E também o trailer que tá demorando. Mas aí eu entendo que faz parte da estratégia. Os posts das redes sociais, que aí eu sinto que podiam estar fazendo mais. Podiam estar se esforçando um pouco mais. Mas nessa parte dos produtos, dos brinquedos, pô, finalmente tá acontecendo e aí não tenho o que reclamar. Beleza, seguindo pro último assunto, agora que teve o trailer do Pacificador temporada 2, uma das grandes discussões é quem que vai ser o cameo da temporada. Porque na primeira temporada a gente teve o cameo do Flash e do Aquaman. Ninguém sabia que teria esse cameo. Existia um rumor de que poderia ter o cameo do Aquaman. Eu lembro muito bem que foi até o insider My Time to Shine que acabou acertando. Mas não tinha nenhum tipo de vazamento e eu lembro que ninguém botou muita fé que essa insider aí tava certa. Agora, nessa nova temporada do Pacificador, bem, a gente já teve 3 cameos. Maxwell Lord, Lanterna Verde Guy Gardner e Mulher Gavião Kendra. Vocês acham que o James Gunn iria gastar o super trunfo do cameo num trailer? Eu acho que não. Eles estão no trailer, sim, eles devem ser cameos, sim, provavelmente eles só aparecem nessa cena, mas eu não acho que eles são o cameo secreto. O cameo secreto, esse sim, a gente só deve ver no final da temporada. E aí façam suas apostas, quem que vai ser o cameo? A gente já tem 3 personagens do Superman na série do Pacificador. Será que a gente pode ter um quarto? Será que a gente pode ter Superman aparecendo no final da temporada? E também tem uma outra especulação da galera achando que pode ser o Gladiador Dourado. Porque quando estavam gravando o Pacificador, foi quando saiu aqueles rumores que tinha sido escalado o Gladiador Dourado. E o Gladiador Dourado meio que tem tudo a ver com essa vibe que a série do Pacificador tem. Essa comédia que também tem bastante drama. Eles estão falando de coisas de multiverso, daí talvez o Gladiador Dourado, que nesse universo pode ser um viajante no tempo, queira se envolver de alguma forma. E também tem um outro fator. O Maxwell Lord tá recrutando um herói. Ele tá procurando aí esse herói. Digamos que essa cena aí que ele tá recrutando seja no primeiro episódio. Talvez no último episódio a gente tenha o payoff de quem que ele escolheu de verdade. E pode ser o Gladiador Dourado. Essa equipe toda aí da Gangue da Justiça é muito a cara da Liguinha lá dos anos 80. Maxwell Lord formando a equipe e tudo mais. E bem, nos anos 80, quando o Gladiador Dourado entrou na equipe da Liguinha, foi justamente o Maxwell Lord quem o convidou. E se no final ele escolher um herói tão paspalhão como o Gladiador Dourado, isso seria uma ótima piada em cima dele não ter escolhido o Pacificador, que também é um herói meio comédia, sabe? E aí seria uma piada bem engenhosa para se fazer no último episódio. Lembrando que quando teve o cameo da primeira temporada do Flash e do Aquaman, eles entraram num contexto sério, mas todo o cameo foi uma grande piada. Do Flash e do Aquaman se xingando ali, teammates. Por que não um cameo do Gladiador Dourado para daí fazer esse pulo para uma futura temporada do Gladiador Dourado? Ah, Gabriel, mas será que é o Gladiador Dourado mesmo? O James Gunn nunca escalou de fato o ator do Gladiador Dourado. A gente teve aquela especulação muito forte que o Kumail ia ser o Gladiador. Só que isso nunca se confirmou. E depois o James Gunn chegou a dizer que a série do Gladiador Dourado teve mais perto de acontecer, só que daí o showrunner, né, não ficou tão empolgado, sabe, meio que murchou um pouco a ideia. Mas isso não quer dizer que o ator não esteja escalado. Eu, pessoalmente, prefiro que seja o Gladiador Dourado aparecendo no cameo. Só que eu ainda não tô convencido que esse ator seja o melhor para ser o Gladiador Dourado. Eu queria que fosse outro, eu ainda torço que seja outro. É só que a gente não teve nenhum rumor, nenhuma especulação de insider, né, sobre isso. E é por isso que eu acho bem mais improvável que seja o Gladiador do que o Superman. Pessoalmente, eu acho que tem muito mais a ver Gladiador aparecendo no cameo do que o Superman. Eu ficaria muito mais empolgado com o Gladiador, sabe? Porque o Superman vai ter acabado de dar o filme. Não vejo muita necessidade de um cameo do Superman no Gladiador. Agora o Gladiador Dourado combina com o Pacificador, combina com essa comédia que ele dá e dá todo esse hype pra um dia a gente ver a série do Gladiador. Que essa sim eu tenho muito hype, eu acho que ia ser muito foda. E claro, também existe a possibilidade de ser um cameo mais desconhecido. Por exemplo, a Sasha Bordeaux envolvida com alguma coisa da Checkmate. E aí eles poderiam colocar um agente da Checkmate ali. Isso seria uma outra possibilidade, mas aí é muita especulação, muito longe. Considerando um cameo que pode ser um cameo grande, esses dois aí são os principais nesse momento. Mas claro que isso é pura especulação dos fãs, não existe nenhuma informação de que um ou outro vai aparecer. Qual que é a sua opinião? Quem que vocês preferem, Superman ou Gladiador Dourado, como cameo secreto do Pacificador? Eu acho que é isso, passamos a limpo tudo que tem de DC. Obrigado por assistir o vídeo até o final. E vocês estão ligados, dá-lhe DC.
E esse foi o vídeo discutindo as novidades do DCU. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.